Ora então, bom dia a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 24. Mateus capítulo 24. E enquanto vão abrindo, deixem-me introduzir desta forma. Não precisam de concordar comigo, mas é a minha opinião que nós vivemos num mundo, numa época, numa altura, em que toda a gente é obcecada por antecipar o futuro. Eu fiquei a aguardar a vossa reação, houve alguns de vocês que fizeram assim. Eu fiquei na dúvida se é a vossa maneira de viver ou se vocês estão a confirmar assim, há muita gente assim. Não, mas a verdade é que hoje em dia vivemos numa altura em que toda a gente quer saber tudo. Toda a gente até parece ter uma opinião sobre tudo. Não é? E as pessoas principalmente vivem muito ansiosas, e há bem pouco tempo nós falámos sobre ansiedade, sobre o que vai acontecer amanhã, sobre previsões, procuram sinais do que é que pode acontecer amanhã. Reparem, nós nas pequeninas coisas da vida fazemos isso. Por exemplo, o Mundial de Futebol acabou agora, né? Há uns anos atrás pediram um polvo para decidir quem seria, para fazer a previsão de quem seria o campeão. Lembram-se disso? Quem se lembra disso? Ok, bastantes. Isto é mais para contextualizar as pessoas do futebol, não é? Então o polvo tinha duas caixas e a caixa para onde ele se dirigisse e abrisse, essa era a caixa correspondente, tinha a bandeira do país de quem ia ganhar o campeonato. Mas isto parece uma coisa complexa, não é? Mas se vocês planearem ir de férias na próxima semana ou daqui a 2 semanas, hoje já estão a ver a meteorologia. Sim ou não? E 2 dias antes de irem de férias, vocês acusaram antes de irem de férias, tipo, é todos os dias. Sabem aquela coisa do... Então, como é que está o tempo amanhã? Está exatamente igual há 5 minutos quando me perguntaste. Então, é estranho isto para vocês ou é mesmo assim? Todos nós queremos descobrir aquilo que ninguém ainda descobriu. E, curiosamente, os discípulos de Jesus tiveram a mesma reação. Reparem lá os primeiros versículos do capítulo 24. Mateus 24 diz assim: Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Os discípulos queriam mostrar: olha, Senhor, olha quão grandioso isto é. E Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos, Senhor, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A partir daqui, Jesus vai dar um sermão, chamado Sermão do Monte das Oliveiras, e ele vai responder aos discípulos, mas não necessariamente a estas 2 questões. Eles fazem 2 perguntas muito claras. Quando acontecerão estas coisas e qual é o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Isto eram perguntas sobre quê? Datas, sinais, sobre previsões, sobre futuro. Mas Jesus responde-lhes de uma forma surpreendente. Jesus, em vez de lhes dar um calendário, vai-lhes dar o quê? Parábolas. Parábolas. Jesus mostra-lhes, através das parábolas, que o verdadeiro problema dos discípulos não era descobrir quando é que ele voltaria, quando é que seria o final dos tempos, mas o problema que Jesus quer mostrar é como deve viver um discípulo enquanto espera o retorno do Rei. E Jesus, nos capítulos 24 e 25, conta parábolas, nomeadamente 3, a parábola do servo fiel, a parábola das 10 virgens, que nós vamos ver esta manhã, e a parábola dos talentos, exatamente para responder a esta pergunta: como deve viver um discípulo enquanto aguarda a chegada do Rei? E Jesus não as conta, estas parábolas, e Mateus também não as escreve, para apenas satisfazer a nossa curiosidade quanto ao quando e ao como será o final dos tempos. Pois essa também não foi a intenção de Jesus com os seus discípulos. Estas parábolas foram escritas e chegaram até nós para preparar a nossa vida para a vinda do Senhor,
cuja hora e data ninguém sabe, senão o Pai. Através da parábola das 10 virgens, que nós vamos estudar esta manhã, que vamos considerar esta manhã, Jesus vai nos mostrar 3 verdades. Em primeiro lugar, que a preparação para a vinda acontece durante a espera. Em segundo lugar, que a sua vinda vai revelar quem estava realmente preparado. E em terceiro lugar, é que esta revelação terá um caráter definitivo e de juízo. Vamos ao texto. Mateus 25. Folheiem aí até lá e vamos ler os primeiros 13 versículos. E diz assim então a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e de antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai do céu, obrigado pela tua palavra, Senhor, e obrigado pelo privilégio que temos de a ler e de a estudar, de a considerar para as nossas vidas, Senhor, de forma a conhecer-te, conhecer a tua vontade, conhecer o teu Filho amado, a quem nós já recordámos esta manhã, o qual recordámos esta manhã veio a este mundo para nos salvar. Ó Senhor, ajuda-nos a estarmos atentos e a ouvir aquilo que nos queres falar esta manhã. É o que te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, passando já para o nosso primeiro ponto. A preparação acontece durante a espera. Reparem, Jesus, ao contar esta parábola, ele começa por apresentar-nos 10 jovens. E que, à primeira vista, não há nada que os distinga. Reparem, até ao versículo 2, ou seja, o versículo 1, diz-nos que elas eram exatamente iguais. Reparem, todas elas são apresentadas como virgens, ou jovens que são acompanhantes de um cortejo. Todas elas levam lâmpadas. Todas elas saem ao encontro do noivo. Todas elas aguardam a chegada do noivo. Todas elas enfrentam a demora do noivo ainda não ter chegado. Coloquem-se ali a assistir à cena. Provavelmente eu e tu diríamos assim, olhávamos para aquelas mulheres e dizíamos, está tudo pronto. Então, todas, sabem, nos casamentos, quando a noiva está para entrar, à frente dela vem quem? As damas de honor. Normalmente vestidas cada uma de sua cor, é isso? Não. Parece que são todas iguais. É tão bom quando encontramos vestidos verdes para todas. Não é? Tudo assim, direitinho, ali à frente. E segue. Não é? Todas iguais. Tu olhas para elas e tu vês, realmente a cara é diferente, mas todas elas são iguais. Todas elas estão com o mesmo propósito. Se nós estivéssemos ali a assistir a olhar para estas 10 mulheres, nós iríamos dizer exatamente a mesma coisa. Está tudo pronto. São todas iguais. Não há nada que as distinga. Mas reparem, Mateus, e neste caso o próprio Jesus, que narra esta história, ele deixa-nos entrar um segredo nesta história. Há uma diferença. Quem vê de fora não vê. Ela é invisível. Ele diz no versículo 2 que 5 eram nécias, ou loucas, ou imprudentes, e as outras 5 eram prudentes. Reparem, Jesus ainda não nos diz em que é que esta prudência ou imprudência se vai manifestar. Ele apenas nos informa que ela existe.
Isso deve nos fazer parar por um momento. Porque Jesus está a descrever uma realidade que hoje continua a existir. Numa igreja local, todos nós podemos cantar os mesmos cânticos. Numa igreja local, na nossa igreja local, todos nós podemos abrir a mesma Bíblia. Todos nós podemos participar na mesma ceia. Todos nós podemos proclamar que Jesus Cristo é Senhor e todos nós podemos até proclamar Maranata, ora vem Jesus Senhor. Exteriormente, todos nós podemos parecer semelhantes. Mas o que a parábola nos mostra é que existe uma diferença que nem sempre está visível aos olhos humanos. O texto acrescenta um outro detalhe. As prudentes levavam consigo aquilo que precisariam para continuar à espera. Versículo 4. As suas vasilhas com azeite. Para quê? Para alimentar as suas lâmpadas. O texto é bem claro. Jesus é muito particular e é muito específico, muito propositado ao contar a história. As prudentes, diz o versículo 4, levavam azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. Enquanto que as insensatas, as nécias, as loucas, elas preparam-se apenas para o encontro inicial. Até que algo inesperado acontece. O noivo demora. E demora mais que o que elas estavam à espera. E Jesus podia ter contado a parábola a partir daqui de outra maneira. Ele podia ter feito o noivo chegar logo naquele momento. Por que não? Jesus não o faz porque só com a chegada do noivo de uma forma tardia é revelada a diferença entre estas mulheres. Se o noivo tivesse chegado imediatamente, talvez as 10 parecessem igualmente preparadas e conseguiriam participar naquele cortejo sem insuficiência ou sem a insuficiência que nós, pelo narrador, já sabemos que existe. A demora na parábola não faz com que a insensatez seja criada. Não faz com que as insensatas se tornem prudentes. A demora do noivo não faz com que as prudentes se tornem insensatas. A demora do noivo cria o cenário em que a diferença entre elas, que estava oculta, vai ser revelada. A demora faz parte da intenção da parábola. E, no nosso caso, liga-se diretamente ao contexto escatológico, ou seja, ao contexto das coisas futuras que Jesus está a usar no seu discurso. Porque a demora, a espera, faz parte da história. Faz parte da história da redenção que Deus escreve. Faz parte da vida cristã. A demora descreve precisamente o momento em que a Igreja vive hoje, geração após geração. Nós continuamos à espera e há necessidade de perseverar durante essa espera. É precisamente durante essa espera que a verdadeira preparação é demonstrada. Reparem, todos os nossos irmãos do Velho Testamento viveram esperando. Agora, nós vivemos esperando. Mas há aqui um pormenor que às vezes nos passa despercebido. No versículo 5, nós lemos que, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, diz uma outra tradução. E o que é que lhes aconteceu? As 5 prudentes adormeceram. Samuel está a fazer assim, diz que não. Mas acho que foi ele o único que encontrou o erro. Então o que é que diz o texto? Todas? Como assim todas? Então o problema nesta parábola não é o sono? Não é alguns andarem a dormir nesta vida? Não, diz que todas adormeceram. As prudentes e as insensatas. Ambos os grupos adormeceram. Isto significa que claramente o problema não é o sono. Nós podíamos pensar à primeira vista que o problema era elas terem adormecido. Mas não é. Porque o texto diz-nos que elas todas adormeceram. Se esse fosse o problema, todas elas estavam condenadas. No entanto, há 5 no final, nós já sabemos o final da história, não é? Há 5 no final que entram para a festa. Jesus não coloca em oposição quem dorme e quem permanece acordado. Jesus opõe, sim, quem está preparado a quem não está preparado.
E isso muda totalmente a forma como nós lemos e analisamos esta parábola. Porque a questão nunca foi, tu conseguiste manter-te acordado? Não, a questão é, quando o noivo chegar, ele vai encontrar em ti alguém que verdadeiramente lhe pertence. Alguém que o esperava que estava preparado enquanto o esperava. Será que quando o noivo chegar, vai encontrar em ti alguém que o esperava preparado? Sabem, essa é a pergunta que Jesus começa a colocar. E reparem como isto nos atinge. Nós vivemos exatamente este período da história, como eu dizia há pouco. Cristo já veio. Ele morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou ao terceiro dia. Ascendeu ao Pai, prometendo voltar. E neste momento, toda a igreja vive no tempo da espera. Talvez alguns daqueles que ouviram Jesus a contar esta parábola, mais tarde viessem a dizer, mas Jesus prometeu voltar. Imaginem os discípulos em Jerusalém, após a ascensão do Senhor. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias. E os discípulos a perguntarem, mas ele prometeu voltar, quando é que ele voltará? Por que é que ele não volta já? A ânsia da espera e da volta, não é? Talvez eu e tu também façamos essa pergunta. Jesus prometeu voltar, porque é que ele ainda não veio? Porque é que ele continua a dar-me anos de vida e eu continuo a esperar? A parábola responde-nos que a demora não significa esquecimento. Faz parte do tempo que Deus forma e transforma e molda e preserva o seu povo. Nós não estamos à espera de um Salvador que ainda virá pela primeira vez, como os nossos irmãos do Velho Testamento. Nós esperamos o regresso daquele que já veio para nos salvar e salvou. E é aqui que a preparação acontece. Não é quando virmos Cristo a voltar, mas é agora. No dia a dia, nas pequenas decisões, na perseverança quando ninguém está a ver, na fidelidade quando não há aplausos, na esperança quando o caminho parece demasiado longo. É durante a espera que se manifesta uma vida orientada para o encontro com o noivo, em que a pertença ao noivo se torna visível. Por isso, deixem-me falar primeiro a nós que pertencemos a Cristo, irmãos em Cristo. Talvez a nossa caminhada muitas vezes pareça silenciosa. Talvez sintamos que ninguém vê a nossa fidelidade, o nosso trabalho. Mas o Senhor vê. O Senhor vê. Sente-te encorajado por isso. Cada passo de obediência, o Senhor vê. Cada luta contra o pecado, o Senhor vê e conhece. Cada oração feita em segredo, Deus ouve, Deus conhece. Nada disso é desperdiçado, porque o tempo da espera não é um intervalo vazio, é um intervalo em que tu cresces. É precisamente o tempo em que Deus, pelo seu Espírito que habita em nós, vai moldando-nos, vai moldando o seu povo para o grande dia do encontro com Cristo. Mas deixem-me falar também àqueles que talvez sempre tenham estado próximos da igreja. Porque esta parábola é dirigida precisamente a pessoas que exteriormente parecem fazer parte do mesmo grupo. Jesus está simplesmente a dizer-nos que pode existir proximidade sem existir verdadeira pertença. Pode existir uma simpatia, um sentido de grupo, até uma certa identificação e não haver pertença. É possível ter uma aparência de preparação sem que exista uma real relação com o noivo, o Senhor Jesus. E isso é algo que ninguém pode responder por nós. Nem os nossos pais, nem o nosso cônjuge, nem o nosso presbítero, nem a igreja. Por isso cada um de nós deve perguntar diante do Senhor: pertenço eu verdadeiramente a Cristo? Pertenço eu verdadeiramente a Cristo? Porque até este momento na parábola, ninguém consegue ver a diferença entre aquelas 10 jovens. Mas a história ainda não terminou. Na verdade é que tudo aquilo que permaneceu escondido está prestes a ser revelado. Porquê? Porque o noivo está a chegar. E entramos no nosso segundo ponto. A chegada do noivo vai revelar realmente quem estava preparado. É à meia-noite que tudo muda. À meia-noite o que é suposto as pessoas estarem a fazer? A dormir, à partida. Tirando o Wally, por exemplo, que trabalha durante o turno da noite, e muitos outros que assim acontece, é suposto a grande maioria das pessoas estar a descansar no silêncio. Não é?
Então, imaginem-se, no silêncio, e depois de um longo período de espera, ouve-se um grito, diz o texto. O noivo vem aí. Saiam-lhe ao encontro. Vão se encontrar com ele. Imaginem a cena, tudo a dormir e de repente alguém dá um grito no meio da rua. O noivo está a chegar. Reparem, até aqui nada as distinguia, certo? Mas agora já não basta agora não basta parecer estar preparado. É preciso estar mesmo preparado porque o noivo chegou. Este é o momento. E o texto diz-nos no versículo 7 o que é que aconteceu. Da mesma maneira que todas adormeceram, à meia-noite, quando ouviram o grito, olhem lá para o versículo 7, o que é que diz? Então, todas se levantaram. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Está na hora. Vamos embora. Com pôr vestidos, né? Todas bonitinhas, olharem umas para as outras. Como é que eu estou? O meu cabelo está bem? E vamos embora. Está na hora. Vamos embora. Chegou o noivo. Reparem, todas elas se levantaram, todas elas prepararam as suas lâmpadas. Jesus faz questão de mostrar que os gestos exteriores continuam a ser praticamente os mesmos. Todas ouviram o grito, sim ou não? Todas acordaram, sim ou não? Todas pegam nas suas lâmpadas. Todas querem sair ao encontro do noivo. Todas desejam participar nas bodas, sim ou não? Então não há distinção. Mas eis não quando surge a diferença que então permanecia escondida. No versículo 8. As insensatas dizem, as nossas lâmpadas estão a apagar-se. É que no início as lâmpadas estão todas cheias. Mas as insensatas olham para elas, lembrem-se, é meia-noite. Não havia propriamente eletricidade pública como nós temos hoje, em que nos pomos debaixo de um candeeiro à espera. É a mesma coisa que estarmos todos aqui no salão à meia-noite e alguém lá no fundo da rua, ao pé da padaria, diz, vem aí o noivo, vem aí o noivo. E nós todos vamos para a rua com as nossas lâmpadas. Só que alguns de nós foram comprar apenas uma bateria ao Lidl, daquelas para meter nas máquinas, para fazer uma obra de um prédio gigante. Enquanto que alguns levaram uma mochila com 7 ou 8 baterias. Não fosse ser necessário. Vamos parar aqui um bocadinho. Reparem, o noivo ao chegar não criou um problema. A sua chegada apenas revelou um problema, como a Diana estava a dizer, que já existia. A chegada do noivo não vai criar problema para ninguém. A chegada do noivo vai revelar uma falta que existe, só que ainda não tinha sido percebida. E esta talvez seja a grande verdade deste ponto. Quando Jesus voltar, Ele não vai criar a realidade espiritual de ninguém. A sua segunda vinda vai revelar apenas e só a realidade que já existe em cada um de nós. Nós vivemos num tempo em que muita coisa pode permanecer escondida. Nós podemos enganar-nos uns aos outros. Nós podemos enganar-nos a nós próprios. Mas nunca enganaremos a Cristo. Haverá um dia, e esse dia chegará breve, em que todas essas máscaras cairão. Não porque Cristo precise de ir investigar quem nós somos. Irmãos, amigos, se há alguém que nos conhece melhor do que nós mesmos, é Ele, que nos conhece mesmo antes sequer de nós termos sido concebidos. Será a sua vinda e a sua presença que vai revelar aquilo que nós realmente somos. E o texto mostra-nos que no momento de real percepção, as insensatas fazem ali um pedido um pedido desesperado, não é? As nossas lâmpadas estão a apagar-se. Por favor, viram-se para as amigas, deem-nos um bocadinho do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão a apagar-se. É a primeira vez, quando o noivo está a chegar, que elas percebem aquilo que lhes falta. Mas percebem-no tarde demais. Sabem, ao longo dos anos, esta resposta das prudentes não vamos dar porque pode acabar para nós. Vão comprar. É melhor. Vão comprar. Há muitos leitores e estudiosos da Bíblia que levantam algumas questões aqui. Porquê que elas não partilharam? É uma questão interessante. Tu deves amar os teus inimigos. Deves amar os teus amigos. À partida, não é? Porque amar seria partilhar. Vamos partilhar.
Será que elas não deveriam ter sido mais generosas aqui? Só que o problema destas questões é que elas são colocadas no sítio errado. Porque esta parábola não é sobre solidariedade. Jesus não conta, esse não é o ponto do texto, de todo. Jesus não está a contar esta parábola para dar uma lição de solidariedade e de amor de uns para com os outros. Jesus está a falar sobre preparem-se. Jesus está a ensinar uma coisa muito mais profunda. Há realidades que não podem ser emprestadas. Ninguém pode viver a fé dos seus pais. E isto é um alerta muito... é por demais importante para aqueles que crescemos em lares cristãos. Que desde pequeninos aprendemos as Sagradas Letras. Mas isso não faz de nós crentes, cristãos, filhos de Deus, preparados para a vinda de Cristo. Ninguém entra no reino porque o marido ou a esposa era crente, ou piedoso ou piedosa. Ninguém entra no reino porque ia ou vai a uma boa igreja e ouve bons sermões, ou admira um pregador, ou conhece muito da Bíblia. Cada pessoa, cada um de nós e cada ser que existe e é criado por Deus, humano, vai comparecer perante o tribunal de Cristo e vai comparecer diante de Cristo por si mesmo. Porque esta relação com o noivo é como o nosso cartão de cidadão. É pessoal e intransmissível. Não pode ser delegado. Não pode ser herdado. Não pode ser emprestado. Sabem, o apóstolo Paulo, a determinada altura da vida dele, ele dizia assim: tomara eu negar a Cristo para que vocês pudessem ser todos salvos. Mais ou menos, parafraseando, não é? Não pode. Ele percebeu que não pode. Será que tu percebes que a fé que tens que viver é a tua e não a dos outros? E talvez esta seja uma das advertências mais sérias, como eu dizia há pouco, para quem vive e cresce hoje dentro da igreja. Porque é possível tu estares muito perto das coisas de Deus e ainda assim nunca ter pertencido realmente, verdadeiramente, a Cristo. Por outro lado, este texto também traz um enorme conforto aos filhos de Deus. Porque, apesar da sua fidelidade passar despercebida, talvez ninguém ver as nossas lutas, talvez ninguém saber quantas vezes tu escolheste obedecer em vez de desistir, porque isso seria mais fácil. Cristo sabe, mais uma vez. Cristo sabe. O mundo pode avaliar pela aparência. A igreja pode até enganar-se. Nós próprios podemos interpretar mal as pessoas que estão ao nosso redor. Mas o Senhor conhece todos aqueles que são seus e os conhece pelo nome. E esse é o conforto que este texto nos traz. Esse é o conforto que nós podemos ter como filhos de Deus. É que naquele dia Jesus me vai chamar pelo meu nome. Naquele dia não haverá erro. Aquilo que está hoje escondido vai ser totalmente revelado. É por isso que esta passagem nos convida a fazermos uma pergunta séria, uma pergunta não sobre os outros. Será que aquela pessoa é realmente um filho de Deus? Será que ela está preparada? Não. A pergunta não é sobre os outros. A pergunta que tu deves fazer à luz deste texto é sobre ti. Se Cristo voltasse hoje, seria eu reconhecido por Ele? Seria eu identificado como sendo dele, pertencendo a Ele? Esta não é uma pergunta para produzir desespero, irmãos e amigos. Esta é uma pergunta que deve produzir em nós honestidade diante de Deus. E por um motivo muito simples. É que ainda estamos no tempo da espera. Ainda estamos no tempo da espera, no tempo da graça, no tempo em que Cristo continua a chamar homens e mulheres ao arrependimento e fé. E diz: vinde já, vinde todos, já. É precisamente porque hoje Cristo ainda chama pecadores que esta advertência é uma expressão da sua misericórdia, não apenas do seu juízo. O noivo, lembremos-nos, não criou a diferença naquela noite. Ele apenas revelou aquilo que já existia. E é aqui que a história
desta parábola está a chegar ao seu momento mais solene. As insensatas ainda tentam procurar uma solução. Elas ainda correm. Elas procuram ainda ir resolver o problema. No entanto, a narrativa está prestes a atravessar uma fronteira que já não dá para voltar para trás. Lembrem-se, e tenham isto bem presente naquilo que vamos ver no ponto seguinte. O noivo não criou a diferença naquela noite. Ele apenas revelou a diferença que já existia. Porque quando o noivo chegar, já não é tempo de preparação. Será o tempo da entrada? Ou será o tempo da exclusão? Então, nos versículos 10 a 13, a chegada do noivo vai estabelecer este destino definitivo. Diz o versículo 10, assim que elas saíram para comprá-lo, ou seja, assim que elas decidiram, temos que nos preparar, que afinal não estamos preparadas, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. Que frase tão simples e ao mesmo tempo tão pesada. É que enquanto elas procuraram resolver o problema, o noivo chegou. Eles tentaram ao último momento aquilo que deveria ter sido tratado durante todo o tempo de espera. Houve tempo para isso. Reparem, em toda a parábola houve tempo para esperar, houve tempo para caminhar, houve tempo para se preparar, até houve tempo para dormir. Só que agora esse tempo terminou e o texto continua. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa. E reparem naquilo que Jesus usa as palavras de forma muito propositada e cuidadosa. Jesus não diz, as que conseguiram preparar-se à última da hora entraram. Não. Nem diz, aquelas que encontraram uma solução entraram. Não. O que é que Jesus diz? As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Jesus diz, as que estavam preparadas. O noivo não distingue naquele momento quem é seu e quem não é. Quem pertence e quem não pertence. O noivo apenas confirma aquilo que já era verdadeiro. Sabem, o texto leva-nos àquela que podemos considerar a expressão mais curta e mais pesada de toda a parábola. Final do versículo... Final não, no versículo 10. Final, exatamente. Fechou-se a porta. Às vezes nós lemos a palavra de Deus assim a correr, não é? E eles estavam preparados, entraram com ele e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens. Reparem, fechou-se a porta. Há umas semanas atrás, nosso irmão Berto pregou um texto também, umas páginas atrás, em que reportava a história de Noé, no dilúvio. E a porta foi fechada pelo próprio Deus. E a partir daí não houve mais tempo de espera, nem tempo de preparação. Quem entrou, entrou. Quem ficou, ficou. Não há descrição. Reparem, fechou-se a porta devagarinho. Não há nem descrição, nem dramatização, não há explicações, simplesmente um fecho. A porta fechou-se. Porque é realmente isto que vai acontecer quando Cristo voltar. O tempo da decisão dará lugar ao tempo do julgamento. Aquilo que hoje ainda pode ser transformado pela graça, nesse dia vai ser revelado como definitivo. É por isso que quando as outras jovens regressam depois de terem ido às compras, bem apressadinhas ali, a correr até lá, elas batem à porta dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Reparem, elas estiveram este tempo todo à espera. Elas querem ansiosamente estar nas bodas. Elas querem muito estar lá dentro. Mas a porta está fechada. E elas batem e batem insistentemente. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas já não havia hipótese. Sabem, aqueles que conhecemos o Evangelho de Mateus, esta expressão Senhor, Senhor, não nos é estranha, pois não? Folheiem a vossa Bíblia um bocadinho para trás. Mateus 7. E aqueles que fazemos, que lemos a palavra de Deus assim de forma sequencial, há uma intenção, quer de Jesus, quer de Mateus, de nos fazer ligar estes textos. Mateus 7,
versículos 21, uma questão de remir o tempo, diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizámos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsámos demónios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E agora reparem a dureza do discurso. Então lhes direi abertamente, aí já não é por parábolas, nem por simbologia, é abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. E depois é interessante que o texto continua e Jesus conta a história uma história acerca de prudência e preparação. Do homem que constrói a casa na areia ou que constrói a casa na rocha. Mateus quer que nós façamos esta ligação, porque mais uma vez Jesus está a mostrar que existe uma diferença entre conhecer as palavras certas e conhecer verdadeiramente o Senhor da palavra. É então que nós ouvimos, depois delas baterem e se aperceberem que a porta está fechada, baterem, clamarem ao Senhor, no versículo 12, nós ouvimos a resposta igualmente solene: em verdade vos digo que não vos conheço. Em verdade vos digo que não vos conheço. Reparem, Jesus, mais uma vez, é muito propositado na forma como descreve a abordagem do noivo. Porque ele dizia assim: vocês chegaram atrasadas, por isso não vão poder entrar. Não, Jesus não diz isso. Também não diz: vocês não tinham azeite, azar azarito, não dá. Não, Jesus também não diz isso. Também não diz: vocês falharam um pequenino detalhe, era só terem azeite e tinham entrado ao mesmo tempo que as outras. Não. A única coisa que Jesus diz é: não vos conheço. O problema nunca foi a falta de azeite. O problema era não pertencer ao noivo. O que levou à imprudência e à falta de preparação, quando ainda havia tempo. E este é o coração da parábola. Jesus não está apenas a ensinar sobre preparação e a necessidade de estar preparado para a sua vinda. Está a ensinar sobre pertença. Está a ensinar sobre relacionamento. Está a ensinar sobre comunhão. No final, as perguntas decisivas não serão: quanto é que tu sabias de Deus, da Bíblia, da Igreja? Quantos versículos sabias de cor? Há quantos anos frequentavas a igreja? Os teus pais eram crentes? A tua esposa era filha de Deus? O teu marido era piedoso? Quantos sermões ouviste? Quantos ministérios desempenhaste na igreja? Quantas orações fizeste? Quantas pessoas trouxeste a Cristo? A pergunta decisiva será: tu pertences verdadeiramente a Cristo? Tu pertences verdadeiramente a Cristo? E isto muda completamente a forma como nós ouvimos, lemos e nos apropriamos desta parábola. Porque ela deixa de ser apenas um aviso. Nós olhamos isto, irmãos, e é fácil nós percebermos que Jesus nos está a dizer: preparem-se, eu estou para chegar. Preparem-se. Só que Jesus não fica apenas por um aviso. É um convite. Esta preparação é um convite. É um convite para examinarmos o nosso coração enquanto ainda estamos no tempo da graça, enquanto ainda há tempo de nos prepararmos. É por isso que Jesus termina a parábola. E reparem, não é o noivo que diz as palavras do versículo 13. São as palavras de Jesus para os discípulos. Não é o noivo que as diz. Jesus aos discípulos diz: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quando os discípulos... Aliás, esta é a resposta à pergunta que os discípulos fizeram no início. Enquanto os discípulos no início dizem: Senhor, quando virás? Quando será? Que sinais aparecerão? E que nós vamos conseguir perceber que tu estás mesmo à porta. Estás ali ao finzinho da rua para nós irmos ter contigo. A resposta de Jesus é: vigiai. Vigiai. É exatamente a mesma resposta que ele tem dado desde o início do seu discurso nos textos anteriores e continuará a dar até ao final do capítulo 25. Quando os discípulos perguntam quando, Jesus diz:
Vocês não sabem quando, mas isso também não é o mais importante. O mais importante é como é que vocês serão encontrados quando esse dia chegar. E é aqui que o Evangelho nos enche de esperança. Porque o juiz que virá é o mesmo Salvador que hoje chama pecadores. Aquele que fechará a porta é o mesmo que hoje mantém ainda essa porta aberta. Nós hoje esperamos o regresso do Salvador que nos amou, que entregou a sua vida por nós naquela cruz, que ressuscita ao terceiro dia, ou é ressuscitado ao terceiro dia, e promete voltar para buscar o seu povo. Este é o Salvador que nós esperamos. Para aqueles que conhecem a Cristo, este dia não é o fim da esperança, é o cumprimento da nossa esperança. Será o dia em que a nossa fé dará lugar à visão. Aí, nesse dia, o veremos. Aí já não podemos dizer, ora vem, Senhor Jesus. Aí o nosso Jesus abrirá os braços e nos acolherá no seu colo. É o dia em que veremos face a face aquele que hoje nós, esperando, seguimos pela fé. Mas se há alguém que ainda não pertence a Cristo, então esta parábola é um convite cheio de graça. É um alerta, sim, mas é um convite cheio de graça. Porque hoje a porta continua aberta. Hoje Jesus continua a convidar. Vem! Vem! Hoje há perdão. Hoje há reconciliação. Hoje há salvação para todo aquele que vem a Cristo pela fé. E Jesus hoje lembra-nos com amor e verdade que esse tempo de espera e de preparação não durará para sempre. Por isso não endureças o teu coração. Não adies aquilo que Deus te chama a fazer hoje. Vem a Cristo. Confia nele. Entrega-lhe a tua vida, porque o noivo virá. E quando ele vier, ele já não perguntará se alguém precisa de se ir preparar. Está aqui alguém que precisa de ir preparar, buscar um azeitinho para acender a lâmpada? Não, Jesus não vai fazer isso. Jesus vai chegar. E quando ele vier, ele espera que tu tenhas vivido e que vivas de modo que naquele dia sejas encontrado entre aqueles que lhe pertencem, que pertencem ao noivo. Vive hoje de modo que naquele dia sejas encontrado entre aqueles que pertencem ao noivo. Queridos irmãos, queridos amigos, reparem como Jesus respondeu à pergunta dos discípulos. Eles queriam saber quando seria a sua vinda. Jesus passa uma parábola inteira a dizer-lhes como viver preparados até esse dia. E essa é a mensagem que fica connosco. Nós vivemos este tempo de espera. Só que esta não é uma espera passiva. É uma espera cheia de esperança, cheia de perseverança, cheia de fidelidade. Porque sabemos quem prometeu voltar. Sabemos quem esperamos. E aquele que prometeu voltar não é um juiz desconhecido, é o mesmo Jesus que vem a este mundo como o Redentor, para vencer a morte e salvar os pecadores. É por isso que a nossa esperança não está numa data ou numa hora. Está numa pessoa, na pessoa de Jesus. É por isso que precisamos deixar que a última palavra seja dessa mesma pessoa, do próprio Senhor Jesus. Vigiai. E vigiar neste sentido não é procurarmos sinais, fazermos contas ou tentarmos descobrir datas e horas. Aliás, reparem, o próprio Jesus desviou a atenção dos discípulos de fazer isso, por consequência a nossa. Quando eles perguntam quando será, Jesus, não interessa, preparem-se para. Só o Pai é que sabe o dia e a hora. Reparem, isto é pecado. Não sei se algum de vocês já uma vez pensou isso, mas tu quereres saber tanto como Deus é pecado. Tu queres te tornar Deus. É pecado. É pecado. Vigiar, não porque nós somos dominados pelo medo, mas porque temos a certeza de que pertencemos ao noivo. Vigiar é viver hoje de maneira coerente com a certeza de que Cristo voltará. Cristo voltará, por isso vive hoje como alguém que realmente o conhece, lhe pertence e está preparado para recebê-lo. Porque quem lhe pertence verdadeiramente vive hoje preparado para o receber com a esperança firme de que quando finalmente o encontrar, não ouvirá um veredito de rejeição,
mas entrará com Ele para as bodas eternas. É por isso que a grande questão nunca foi e não será quando é que Cristo vai voltar. Não. A grande pergunta que tu deves fazer é quando Cristo voltar, encontrar-me-á como alguém que verdadeiramente lhe pertence e eu vou entrar com Ele para a festa, ou ficarei de fora, excluído, condenado para todo sempre. Que naquele dia não sejamos encontrados entre aqueles que ouvirão: não vos conheço. Por outro lado, que sejamos encontrados entre aqueles que pela graça entrarão na alegria eterna do seu Senhor. Porque o noivo que um dia virá é o mesmo Cristo que nos conheceu antes da fundação do mundo, que nos amou, que se entregou por nós na cruz, que venceu a morte pela sua ressurreição e que hoje intercede por nós e que voltará para receber definitivamente o seu povo. É nele, nesta pessoa, que repousa a nossa esperança. É nele, nesta pessoa, na pessoa de Jesus e por Ele que perseveramos. É para Ele, é nele que aguardamos. A Ele seja a glória hoje e eternamente. Amém.